Boa noite, pessoal, tudo bem? Teve gente que pediu aqui essa moeda BSV, mas eu vou analisar ela e eu peguei ela também porque ela está muito parecida com várias moedas. Então gostaria que vocês replicassem essa análise em qualquer outra moeda para vocês, tá? Então eu gosto de começar pelo tempo gráfico semanal. E aqui no tempo gráfico semanal eu quero identificar qual que é a tendência do ativo, porque se eu quero longar o ativo, eu quero que esteja de acordo com a tendência do semanal. Se a tendência do semanal for de baixa, eu quero procurar só oportunidades de short, entende? Então vamos lá. Para identificar de maneira mais fácil, eu troco para o gráfico de linha. E aqui no gráfico de linha, então, a gente consegue ver a tendência de baixa, revertendo, e agora a tendência de alta, tá? Então, como que acontece a reversão aqui no tempo gráfico, tá? Então, eu sempre pego os topos mais importantes, por exemplo, aqui, ó. Esse daqui seria um topo importante, que ele caiu e rompeu essa estrutura aqui dessa região. Então, esse daqui passa a ser o topo referência e esse daqui passa a ser o fundo referência, tá? Enquanto ele ficar, né, dançando ali, aqui no meio, não inverte a tendência. Quando desceu mais, ó, então esse topo originou um fundo que quebrou o fundo referência. Então, esse topo passa a ser o topo referência. Esse fundo passa a ser o fundo referência. E aí, de novo, aqui. Então, esse topo referência, esse fundo referência. E olha o que aconteceu agora. O fundo referência originou um topo que quebrou o topo referência anterior. Então, nesse momento, nós temos a inversão da tendência para uma tendência de alta, tá? Então, fundo referência, topo referência, tendência de alta. Então, o ativo veio, desceu aqui, ó, e originou esse fundo aqui. Às vezes eu ignoro esses topinhos pequenininhos aqui no gráfico de linha, tá? Mas enfim, ó. Então, esse fundo aqui originou um fundo que quebrou de baixo? Não. E esse fundo aqui originou um topo que rompeu o topo anterior. Então, esse passa a ser o fundo referência, esse passa a ser o topo referência. E depois, mesma coisa aqui, ó. Esse fundo originou um topo lá em cima que quebrou o topo anterior. Então, esse fundo referência, topo referência, segue tendência de alta, tá? Esse topo aqui, esse fundo, originou um topo que quebrou o topo referência. Então, fundo referência, topo referência. E olha o que aconteceu agora. Então, nós temos aqui um topo que originou um fundo que quebrou o fundo referência. Então, nós passamos aqui para uma tendência de baixa no tempo gráfico semanal, tá? E aqui nós já tivemos aqui esse topinho e continua, tá? Enfim, vou trocar agora para o gráfico de vela. Tá? Então, aqui eu deixo marcado aqui o nosso topo referência e o fundo no semanal aqui, né, vamos digamos aqui e aqui ainda está buscando um fundo, então ele pode continuar, né, o ativo pode continuar caindo mais, tá? Bom, então no semanal eu gosto de só procurar oportunidades de short nesse ativo, tá? Por quê? Porque nós temos aqui um range que vai daqui até aqui e toda vez que o ativo desse range aqui, vamos colocar no tempo gráfico diário, ele chega próximo ali de 0,786, né? Ele dá oportunidade de short, olha só, tá vendo? Chegou lá próximo de 786 aqui, ó, 0,702 normalmente, ó, short. Então agora ele está em busca aí de um fundo semanal. Porém, esse ativo ele tem uma região de interesse que é bem aqui, ó, próximo dessa POC, tá? Então, se a gente traçar aqui essa região, esse order block é um order block de interesse. Então, possivelmente ele pode romper esse fundinho aqui, né? O ativo ele pode vir, tá? Romper esse fundinho e aqui nessa região consolidar a reversão, tá? Por que isso? Porque se a gente olhar no tempo gráfico mensal, deixa eu mudar aqui, tá? Tempo gráfico mensal, olha só como que ele tá, tá? Então, o tempo gráfico mensal, fazendo aquele tipo de análise que eu mostrei para vocês no gráfico de linha, ele vinha descendo, opa, e aqui fez a mudança no tempo gráfico mensal, tá? Então, ele pode procurar um fundo aqui nessa região no tempo gráfico mensal para continuar a tendência. Então, fica um pouquinho arriscado longar esses ativos agora, tá? Espera cravar
um bloco de ordem ali, ó. Por que que esse bloco de ordem, eu acho que é um bloco de ordem forte? Porque quando chegou aqui nessa região, olha o tamanho do repique que deu aqui. Deu um repique que comeu todos esses outros topos aqui, então aqui nós temos força nessa região. Pode ver que tem região de POC aqui, tá? Por isso que a maioria das pessoas foram estopadas nesse swing desses dias aí, porque eu também estava funcionado, também alguns stops. Por quê? Porque o tempo gráfico semanal, ele inverteu a tendência bem aqui, tá? Então, nesse momento, eu prefiro ficar shortando aqui até ter um pivô nessa região. Se não tiver um pivô nessa região, pelo menos um tempo gráfico diário, continua favorável ao short, tá? Então, o que é um pivô no tempo gráfico diário? Igualzinho isso que eu mostrei aqui. Ele tem que vir, fazer um fundo, fazer um topo que rompa, né? E continue, entendeu? Então, ele tem que ter aqui, ó, por exemplo, um fundo que rompa um topo referência, entende? Então, se você quiser acompanhar no diário, esse daqui eu falo que ele é o topo forte do diário, tá? Por que que eu considero um topo forte? Porque esse topo, ele originou uma vela de força que quebrou, né, que pegou esses stops aqui. Então, ele, digamos assim, consumiu liquidez e fez quebra de estrutura. Então, esse daqui seria um topo referência para manter a tendência de baixa, tá? Dando zoom in, aqui, topo referência seria esse. Você vai traçar a Fibonacci daqui, porque esse daqui é o range. E quando tiver acima de 50%, né, aqui daí a gente nota que tem um vácuozinho no volume profile, então não vou considerar 50%. Vou considerar que essa região aqui de 0,6 até 0,8 aqui mais ou menos. Essa região aqui, tá? Deixa eu desenhar. Quando chegar nessa região aqui, se ele fizer um pivô no micro, né? No tempo gráfico assim de 15 minutos mais ou menos, é short no ativo nessa região aqui, tá? Quando que eu vou pensar em long nesse ativo? Quando daí no tempo gráfico diário, como eu falei, quando o tempo gráfico diário romper esse topo aqui, tá? Então ele precisa fazer esse movimento aqui, ó. Ele precisa vir romper esse topo, fazer um pullback, tá? E seguir na alta, tá? Então se ele romper esse topo aqui, que eu marquei no diário, romper o topo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar daí a Fibonacci. Digamos que ele rompeu o topo e veio até aqui. Eu vou pegar uma fibra do fundo até o topo e vou marcar de 50% para baixo, que seria essa região aqui. E a hora que fizer então um pivô nessa região aqui, como desenhei, qualquer nível dessa região é uma alta, tá bom? Então, é assim que a gente faz as entradas nos trades desse momento. Então, replica essa análise para qualquer tipo de ativo.